muito quente, só gostaria de dizer isso, que está muito quente. Então, hoje eu vim aqui fazer a resenha desse livro que eu já falei lá no meu Instagram, que foi um livro que me fez chorar muito do início ao fim. E se você não tem um psicológico preparado, eu não tenho psicológico preparado, mas a minha psicóloga estava ciente porque foi ela que me emprestou. Você não deve ler. Mas, enfim, vou contar do que se trata, então se você achar que está apto a ler, é uma ótima leitura. Esse livro é escrito pela Eliane Brum, que é uma jornalista brasileira. A Duas é a história de, basicamente, uma mãe possessiva, uma mãe autoritária, que quer estar muito presente na vida da filha, e uma filha que não sabe quem ela é. Essa filha, a única visão que ela tem é a visão da mãe. Ela sente que a mãe faz parte do corpo dela. Elas não conseguiram se separar, porque... E eu vou falar com propriedade, porque eu trabalho isso muito na minha terapia, tá? Porque conforme os anos vão passando, né, a criança vai virando adolescente pra virar um adulto, essa relação materna, relação paterna também, mas principalmente relação materna, que é o que eu vou falar aqui, ela vai se separando. E os indivíduos vão se separando, tendo diferenças, enfim. Quando é uma mãe autoritária que não deixa a filha conhecer a vida, essa separação se torna difícil, para não dizer impossível, e é o que é relatado aqui. E eu tô tremendo pra falar desse livro, porque esse livro se assemelha muito ao que eu já passei, enfim. A primeira frase dele eu vou ler pra vocês, que eu tive que parar porque eu comecei a chorar. A risada do braço, o sangue saindo pela boca do braço. Quantas vezes eu já me cortei? Então, assim, essa parte foi a parte mais pesada do livro. E sim, é a primeira frase, já desabei ali nesse início. Porque pra quem não sabe, eu tenho depressão ainda, mas eu tive fase da minha depressão que eu fui suicida e eu me cortava. E esse corte tá muito assemelhado não, ele está ligado psicologicamente à separação materna. E eu fui descobrir isso na terapia anos depois. Enfim, então por isso que já começa assim, porque pra quem já conhece um pouco disso, eu conheço porque eu estudo? Não, eu conheço porque eu tô indo na terapia, e isso também é uma parte do estudo, porque, né, a gente se conhece e a psicóloga vai falando e você vai internalizando isso. Então, tá muito ligado à relação do corte, e começar um livro sobre esse assunto com essa frase foi uma sacada muito boa, principalmente pra quem já tem a noção do que isso significa. Então, já desabei nesse momento, mas vamos contar a história, né? Já falei que ele é muito emocionante, que sim, tem traços suicidas, então, né? De automutilação, não suicídio em si, mas automutilação, então, cuidado. Vai contar a história de uma jovem, uma criança, né? Vamos começar lá no início. Essa criança, ela era muito... A mãe, ela era muito possessiva, a mãe não queria que essa criança tivesse contato com ninguém, muito menos com o pai. Tanto é que essa mãe pegava a criança e levava pra cama dela, enquanto o pai, né, dela tava trabalhando. Então ficava a mãe e a filha na cama, e o pai chegava pra dormir, não podia dormir na cama, tinha que dormir em outro lugar. E essa mãe não deixava a filha respirar, basicamente. Então, você vai entender o porquê disso futuramente, né? É uma coisa que foi bem pesado, inclusive. Esse livro trabalha muitos temas, muitos. Tu tem a premissa, tu começa lendo que é uma adolescente que se cortava porque ela queria se separar da mãe, porque ela não aguentava mais aquela realidade. Esse livro vai te levar pra fase adulta dessa mulher. A adolescente virou adulta, uma jornalista renomada, e ela vive a vida dela sem muito contato com a mãe. Elas vivem na mesma cidade, porém sem se visitar muito, sem contatos. E um dia ela recebe uma ligação perguntando se ela não tem uma chave do apartamento da mãe, que era mais fácil pegar a chave do que arrombar a porta. E ela não entende, ela fica tipo assim, como assim? E aí ela escuta a pergunta: você não tem falado com sua mãe? Você não sabe alguma notícia dela? E aí ela fala, não. E aí ela fica desesperada e vai pro apartamento da mãe. Chegando lá, ela vê a cena de vários policiais, bombeiros, a vizinhança toda ali em volta. E ela fica desesperada. Eles entram no apartamento. E a cena que eles encontram é a mãe dela jogada no chão, assim, praticamente morta, cheia de fezes e vômito em volta, e com o pé comido pelo gato. E aí ela é muito julgada, cara. Como que você deixa sua mãe idosa sem ter nenhum contato? Como você ignora ela, como você não liga pra ela, como você não visita ela. Só que ninguém sabe por quê. E ela é muito julgada.
Quando a mãe dela é levada para o hospital, é levada pra UTI, porque a mãe dela tava sem comer, sem tomar água, os rins quase parando. Ela é muito questionada, por que você não tem esse contato? Você deveria saber que a sua mãe é uma pessoa idosa e você é responsável por ela. E a mãe dela não trabalhava, a mãe dela não tinha muitas amigas, e a mãe dela basicamente recebeu uma herança, então ela não precisava ter esse contato com a filha para receber dinheiro. E a filha também não precisava porque ela era uma jornalista renomada. E depois, então, desse episódio, ela é consultada pela psicóloga para entender o que estava acontecendo. Ela tenta enganar a psicóloga, só que ela percebe que ela tá meio que se enganando, porque ela não quer descobrir o que ela tem lá dentro por conta disso. E ela resolve largar toda a carreira dela e se dedicar à mãe. Se dedicar a cuidar da mãe. E aí a gente é levado, então, para um passado dela jovem na escola, onde acontece um abuso pela mãe, só que é um abuso que não é bem um abuso, mas se enquadra. Que certo dia a mãe dela chamou ela pra cama. A mãe dela não permitia que a criança, né, no caso, porque esse livro ele tem muitos interlúdios de adulto, adolescente, criança, adulto, adolescente, criança, depois ainda levado pra infância da mãe. Então é bem, tu tem que estar bem situado, sabe? Então vamos falar da infância da mulher jornalista, que é a filha. Ela é levada então pra esse passado que um dia a mãe dela chamou ela pra dormir com ela, como acontecia todo dia. E a mãe dela fez ela simplesmente mamar no seio dela como se ela fosse um bebê. Isso traumatizou ela de um jeito que ela simplesmente, assim, ficou apática, mais apática do que ela já era. Na escola, então, a professora detectou a mudança e ela narra que era uma professora jovem que queria mudar o mundo, e a gente sim tem essa questão de vamos atrás, essa criança tá passando por alguma dificuldade, vamos ajudar. Então ela narra isso, eu fiquei tipo assim, cara, é real, a gente tenta realmente se meter na vida da família. E foi bom essa professora ter se metido na vida dela. Por quê? Porque ela levou pra uma psicóloga e no início a filha não queria falar. E aí ela resolveu falar e contou. E aí a mãe dela foi intimada pelo conselho tutelar e falou que se a criança dormisse na cama novamente com a mãe, ela perderia a guarda. Então, ela meio que expulsou a filha e jogou totalmente a culpa na filha do que aconteceu. Ó, você abriu a boca, agora a gente não pode mais dormir juntas, e aí isso é tua culpa. Então, vai pra tua cama. E aí ela foi, e teve também um episódio que ela relatou que por causa desses abusos, dessa manipulação mental, ela não conseguia escrever, não conseguia fazer nada com as mãos, porque quando ela olhava pra mão, ela via a mão da mãe. E isso é muito importante porque você não tá... Porque ela tá vendo essa junção dos indivíduos que deveria já estar se separando. Outra questão também foi a questão dela perder os cabelos e perder todos os pelos do corpo por conta de estresse. E pensaram que era algum câncer, alguma coisa. Levaram ela no médico. Depois de muito a escola implorar, a mãe dela resolveu levar ela no médico. Tipo assim, a escola realmente implorou. E aí ela foi no médico e viu que não tinha nada, que era na verdade hormonal, estresse. E era isso. E quando os cabelos dela voltaram a crescer, isso me chamou muita atenção. Os cabelos começaram a crescer numa tonalidade que não tinha na família. E então a criança... Vocês estão ouvindo essas batidas? Obras, né? Então essa criança tava se transformando em outra criança e a mãe meio que tava rejeitando ela. E aí você volta novamente para a atualidade, onde a filha quer se mostrar boa, quer calar a boca de todo mundo, quer se mostrar uma profissional muito boa, e ela fala pro chefe dela, ó, eu estou pedindo meu afastamento porque minha mãe precisa de mim. Só que ao mesmo tempo ela tá sendo muito egoísta. Eu vou botar bem entre aspas porque eu percebi isso, mas eu entendo que ela não tá sendo egoísta. É uma confusão muito grande com esse livro. Então ela está sendo egoísta, pensando, cara, eu sou uma filha muito boa porque eu já aturei tudo que ela me fez na vida e eu estou largando, abrindo mão de uma carreira milionária pra ir cuidar dela, pra largar minha casa e ir morar num quartinho. E eu estou sendo uma profissional melhor ainda, porque eu estou abrindo mão de tudo que eu construí pra cuidar da minha mãe.
E ela larga tudo, vai pra casa da mãe dela, pro apartamento da mãe dela, onde aconteceu tudo. E ela pediu pra fazer uma faxina geral, tirar tudo que tinha de sangue, coisa. E enfim, ela mata o gato da mãe também, fica sujo por causa disso. Então ela refaz todo o apartamento, vai morar com a mãe em quartos separados. E ela pensa, pronto, agora vai começar toda a tragédia de novo, essa mãe vai me sufocar e eu vou ter que lidar, porque se eu não fizer isso, eu vou ser muito julgada. Ela vai vivendo a vida dela e ela foi pra uma livraria, enfim, conheceu um cara, então toda quinta-feira, quarta ou quinta, eu não lembro, ela tinha um encontro marcado com esse cara lá, ela não sabia o nome desse cara, então era meio que um mistério, e isso, pô, amenizou muito a vida dela. E ela sabia que a mãe dela estava se intrometendo na vida dela por conta que ela chegava no quarto e o quarto estava bagunçado, o quarto estava com... parecia que alguém tinha entrado lá. E ela intima a mãe, ó, eu sei o que tu tá tentando fazer, não se meta na minha vida, porque a gente não vive mais no passado. E então a gente tem a narrativa dessa filha que tá tentando cuidar da mãe, né? Tentando esquecer o passado, mas não conseguindo muito, porque ela volta a se cortar em alguns momentos. E aí a gente chega na narrativa da mãe, que a mãe começa a escrever e fala, cara, eu sabia que a minha filha escrevia, mas eu não entendi o porquê, e você entende a confusão mental também dessa negação de que a filha cresceu, dessa negação que ela precisa soltar a filha pro mundo. Vou tentar terminar um vídeo antes que alguém chegue de novo. Enfim, e aí ela descobre que a mãe dela tem câncer, a mãe dela descobre isso, na verdade, que é um câncer terminal, e já tá espalhado pelo corpo todo. A mãe dela, nas cartas, fala que talvez esse câncer seja por causa dos todos os filhos que ela matou. Por quê? Porque quando ela era criança, ela vivia com o pai dela, e o pai dela era um militar, e o pai dela não deixava ela conviver com ninguém, ela ficava dentro de um apartamento, trancada, e o pai dela dava aula, fazia tudo, e não deixava ela sair, não deixava ela conversar com ninguém. E o pai dela morreu depois de um tempo, e ela simplesmente foi cuidada pelo ex-porteiro do prédio, que conhecia ela há anos, e esse ex-porteiro entrou na casa dela, cuidou dela por um tempo. Teve um dia que eles transaram, mas isso mais me pareceu um estupro, porque ela não sabia o que estava acontecendo, ele simplesmente tirou a roupa dele, tirou a roupa dela e transou com ela. E depois eles consumarem a relação, eles casaram, foram viver em outro local, porque o povo do prédio tava falando mal disso. E aí ela começou a engravidar, porque ela não sabia de métodos contraceptivos, não sabia nada da vida, e começou a engravidar. E ela tinha problemas com aquelas crianças, que ela tinha filho. Depois de um tempo, quando o marido saía trabalhar, ela afogava eles no vaso. E aí, a última criança que ela fez, que ela tentou fazer isso, foi a filha do livro. E ela só salvou por causa da empatia que teve quando a mãe olhou pra filha e falou, não, você é minha filha, você faz parte de mim, eu vou te criar. Claro que isso nesse momento, mas teve recaídas, não, você não é minha filha, não, você não sabe. E esse câncer, quando ela descobriu, a mãe pensou que era simplesmente a revolta dos filhos que ela matou, que era por causa disso que ela merecia o câncer. E os médicos falaram, a gente tem uma cirurgia pra fazer. E a filha conversou com a mãe e falou, não, você vai ficar o resto da vida fazendo tratamento, você tem certeza? E a mãe falou que não queria fazer isso, queria morrer em casa, sem passar o resto da vida numa cama, dependendo de medicamentos. Ela voltou pro apartamento e, spoiler final, ela teve que voltar pro hospital, fazer o tratamento. E um dia antes da cirurgia, ela pediu, filha, me mata. E foi uma decisão muito difícil pra filha matar ela, mas a filha, depois de muito pensar, acabou aumentando a dose de morfina dela. Matou, ela dormiu assistindo o filme favorito da filha, que até então ela detestava, mas o leito de morte ela falou, não, agora eu entendo por que você assistia isso. Então é um livro pesado, é um livro que tem muitos gatilhos, eu acho que eu esqueci alguma coisa, porque eu tive que sair. Mas enfim, então leia se você tiver consciência do que você vai ler. Aqui tem gatilho de depressão, de suicídio, de automutilação, de relacionamentos tóxicos com os pais. Então, pense muito antes de ler, mas vale muito a pena a leitura se você se aventurar, sim. Eu tenho problemas com todos esses detalhes que eu falei pra vocês, mas eu consegui ler e foi uma leitura muito rica, chorei muito. E já dou nota 4, né, como eu já tinha comentado lá no Instagram. Então, é isso o vídeo de hoje. Me segue no Instagram, Facebook.
e se inscreve no canal se você não é inscrito, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que você achou.